a sua Bíblia no livro de Salmos 81, versículo 11. Salmos 81, no versículo 11, por favor. Salmos 81, 11. Quem quiser ajuda, é só levantar a mão, que o pastor vai chegar até você. Depois os pastores podem sentar. Salmos 81, no versículo 1. Aliás, no versículo 11. Salmos 81, 11. Vamos cantar essa música. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Vamos lá. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. sem da salvação participar. Pede a Ele, fala a Deus. Fala a Deus, Salmo 81, fala a Deus. fala a Deus. Toca-me com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar. Pede a Ele, fala a Deus. Fala a Deus, Fala a Deus. fala a Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Sim, alegre atento ao teu mandar. Quem já achou? Salmos 81, versículo 11. Levante, por favor, sua Bíblia. Quem for chegando vai sentando rapidinho. Meu Pai, cremos que esse momento é o mais importante. O nome dessa reunião hoje é a Noite da Voz de Deus. O Senhor sabe que colocamos esse tema porque o Senhor inspirou. Se o Senhor não falar, não adianta ninguém falar. Fala através dessa palavra, fala pela minha boca. Fala com todo esse povo. Dá ouvidos para que eles te ouçam. Dá entendimento para que eles possam compreender que essa voz é tua. Abençoe, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento e quem crê diga amém. Graças a Deus. Olha onde o Salmo 81, versículo 11. Diz assim: mas o meu povo não conseguiu. Mas o meu povo não teve força. O que diz aí? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitar. E o seu tempo seria o quê? Eterno. Se a sua Bíblia atualizada fala para sempre. E o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel, sai da rocha. Olha para mim, por favor, para você compreender. Não olhe para a Bíblia agora, olha para mim e preste atenção, por favor. A nossa vida é resultado da voz que ouvimos. Escute isso, por favor. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é resultado da voz que ouvimos. E nesse mundo que nós vivemos, tem muitas vozes. A própria Bíblia fala sobre isso. Eu sei, acho que é 1 Coríntios 14, 10, que há muitas vozes. Cada uma dessas vozes tem um sentido, tem um significado. Então, você ouve várias vozes todos os dias. Tem a voz dos seus amigos, tem a voz do diabo, tem a voz do seu coração, tem a voz da situação, tem várias vozes. E tem a voz de Deus. Como é que Deus fala? Bispo, como Deus fala? Deus fala como Ele quiser. Deus é soberano. Ele fala como quiser, na hora que quiser. Deus chegou a falar até através da jumenta. Por isso que eu creio que hoje ele vai falar pela minha boca. Porque ele já falou até pela boca de uma jumenta, de um animal. Deus fala de várias formas. Uma das formas que Deus fala é pela sua palavra. Mas nem todos querem ouvir. Nunca foi tão fácil ter uma Bíblia, ter no computador, ter aplicativo. Agora a pessoa tem no celular, a pessoa tem em casa. Mas quanto mais fácil está, menos o ser humano medita, lê, dá valor. Quando você medita na Bíblia, quando você conhece a verdade, então você sabe qual é a vontade de Deus. Eu já falei para vocês de uma mulher que ela
nos procurou querendo ouvir da nossa boca e querendo a nossa oração para ela ficar com um homem que era casado. E quando falamos para ela e perguntamos: quem é esse homem? Ele é comprometido? Não, ele está bem com a mulher é isso, a mulher é aquilo, um dia ele vai largar ela. Não, peraí, senhora. A senhora não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, acharia um absurdo. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você não come na mão de ninguém. Tudo que o diabo quer é que você não escute a palavra de Deus. É que você não dê ouvidos à voz de Deus. Quantas pessoas se deram mal porque ouviram um amigo, uma amiga? Quantas pessoas se deram mal porque ouviram o diabo? Mas você nunca ouviu uma pessoa se dar mal ouvindo Deus. E Deus fala pela sua palavra. Preste atenção. Olha aqui, ó. Comecei a pregar agora, já capotou. Ajuda pra ela aí. Olha pro seu lado aí, dá um toquinho aí na pessoa que tá. Dá um toquinho aí. Isso. Descruza o braço, que eu tô de olho aqui, hein? Escuta bem, hein? Vi, hein? Viu que eu vi? Viu? Olha pra mim. Por favor, preste atenção. Talvez você diga assim: bicho, mas com os olhos fechados eu fico concentrado. Daqui a pouco tu dorme. Abre esse olho, pelo amor de Deus. E esse ouvido também. É pro seu bem. Você não assiste nada de olho fechado. Quem vai assistir o culto de olho fechado? Fechado eu fico na cama. É pro seu bem. Com raiva de mim não, tá? Deus fala pela sua... É uma maneira que Deus tem de falar. Pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é tudo. Se você entender como ela é poderosa, como ela é transformadora, como ela muda a vida do ser humano, então Deus fala pela palavra. E Deus, no Salmo 81 que nós lemos, ele disse: o meu povo não me quis. Israel não quis me ouvir. Não se trata de Deus não falar, se trata da pessoa não querer ouvir, não quis. E quando uma pessoa não quer, Deus não pode fazer nada. O que Deus vai fazer? Não quer ouvir. A maior tristeza de um pai e de uma mãe é quando os filhos não lhe dão ouvidos. O pai e a mãe não podem fazer nada. Fica triste, porque não ouve. Fala, entra no ouvido e sai pelo outro. E vou dizer uma coisa para você. Abra aí em Jeremias 7:23. Abra aí em Jeremias 7:23. Vamos um pouquinho para frente. Quem chegou agora, senta bem rapidinho. Entra e senta. Jeremias 7:23. Por favor. Jeremias, capítulo 7, no versículo 23. Acharam? Quem achou? Quem pelo jeito hoje você não acha? Vê na tela. Põe aí, por favor. Jeremias 7:23. Vamos ouvir. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá o quê? Bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração que é malvado, e andaram para onde? Para trás, e não para diante. A única maneira, olha para mim por favor, a única maneira de você estar na igreja e sua vida não mudar, e sua vida andar para trás, e sua vida não florescer, e sua vida não se transformar, é você estando dentro da igreja, não dando o quê? Ouvidos à voz de Deus. Deus fala com todo mundo, mas nem todo mundo quer ouvir, quer obedecer. Às vezes, Deus fala o que você não quer ouvir. E tem gente que fica relutando com Deus. Nunca discuta, nunca resista à vontade de Deus para a sua vida, porque é melhor. Às vezes não entendemos certas coisas e às vezes nos dá até medo do que Deus pede para a gente fazer, mas é para o nosso bem. Amém? Às vezes Deus fala uma coisa que você até se assusta. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? E Ele te encoraja, e quando você é de Deus, você obedece. Então Deus fala pela palavra dele. Deus fala também através do Filho. Depois você lê em Hebreus 1, versículo 1, ele fala pelo Filho, pelo Senhor Jesus. Ele fala. A cruz fala, o sacrifício de Jesus fala. Deus fala pelo Filho. Ele fala pelo Filho. Deus fala pelo Espírito Santo. Se você ler Atos 8:29, você vai ver o Espírito Santo falando com Filipe.
quando o eunuco estava sem entender a palavra de Deus, o Espírito Santo falou com Filipe. A Bíblia fala que foi o Espírito Santo que falou. Coloque esse versículo, por favor. Leia comigo no telão. E disse quem? O Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Depois você continua lendo, você vai ver que ele perguntou ao eunuco se o eunuco estava entendendo. Ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? E ele pregou para o eunuco viu uma água e disse: se tem água, o que é que impede de me batizar? Então, o Espírito falou com ele. Deus fala através da palavra, Deus fala através do Filho, mas Deus também fala com a Bíblia fechada. Ele fala. Você nunca vai se dar mal ouvindo Deus. Quando você compreende que o Espírito Santo é importantíssimo para a sua vida, porque ele te dá discernimento de quando é a voz de Deus e de quando é a voz do mal, ou do coração, ou do mundo, ou de qualquer outra pessoa. O Espírito Santo vai te servir. Todas as vezes que você se der mal, pode estar certo. Deus falou e você não ouviu. Todas as vezes. Porque Deus fala. Mas o diabo também fala. O que o diabo fala é fácil. O que o diabo fala é fácil. O que o diabo fala agrada. O que o diabo fala não exige sacrifício. Traia, faça isso, minta. É só você estar numa situação difícil que o diabo só coloca. Minta, rapaz. Ninguém vai descobrir, não minta que você sai dessa. O diabo fala. Basta a pessoa dar ouvido à voz do diabo e ela começa a ficar atormentada. Ela começa a ter dúvida. Porque a voz do diabo deixa a gente em conflito. A voz do diabo, ela enfraquece. Ela derruba. A voz do diabo desanima, te deixa em dúvida. Eu atendi uma senhora que o médico pediu os exames para ela e ela falou assim: bispo, eu não vou pegar o exame não, estou com medo. Porque o médico falou que pode ser, nem falou o que era. Pode ser, acabou a paz dela, acabou tudo. Tudo bem, respeite o médico. Deus usa os médicos também. Respeite o médico. Mas quem tem que falar mais forte dentro de você é a voz de quem? De Deus. A voz de Deus não põe medo. A voz de Deus encoraja para nós enfrentarmos qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Deus fala pelos erros dos outros, para nós não cairmos nos erros dos outros. Uma pessoa erra, se deu mal. Por exemplo, você vê uma pessoa trair a esposa, destruiu a vida dele. Você vai fazer a mesma coisa para quê? Se você pode aprender a ouvir a voz de Deus nos erros dos outros, sabe que eu preciso errar para eu ouvir a voz de Deus? Deus fala até através de um raio. Como assim isso? A mulher disse que o marido dela veio da igreja universal. Ela pediu para trazê-la. E ele falou: eu vou te levar, mas eu não entro. E aí a mulher entrou e ele ficou lá fora esperando ela. E começou a chover, ele ficou debaixo da árvore. E caiu um raio pertinho dele. No instante ele entrou na igreja. Deus falou através do raio. É a hora que você quase morre. Ele entrou rapidinho. Deus fala. O problema é que, por você não ouvir a voz de Deus, você deixa muitos problemas chegarem na sua vida. Porque quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus, mais problemas você evita na sua vida. Mas Deus fala. Deus fala na situação que você está vivendo. Alguma coisa Ele te fala. Agora você não pode ser aquele tipo de pessoa que espera uma situação ficar feia para você ouvir a voz de Deus. Porque na hora do problema ele fica mais sensível. Sim ou não? E você sabe que o ser humano gosta de dar palpite na vida dos outros. Já falei para vocês que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Você fala: tô com a dor na perna. A pessoa fala: tome isso. Virou médico na hora. Ou maluco, né? Você fala: pô, tô com a dor na garganta. Ih, gengibre. O outro fala: não, Benelete. O outro fala: não, faça isso. Tome mel. E todo mundo quer se meter na sua vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, você sempre está ouvindo Ele. E quanto mais você ouve Deus, mais essa voz fica familiar. Por exemplo, eu saí com Rose, um dia desse, não sei nem o que foi. Eu estou indo com Rose e eu falei uma coisa com ela: Rose, não sei o que. Aí a mulher falou: ih, conheço essa voz. Falei: já é. Aí eu olhei e ela: Bispo Jades! Falou bem baixinho assim para todo mundo ouvir. Aí eu: oi senhora, tudo bem? Aí eu brinco com a minha esposa: você foi falar. Aí às vezes eu saio com ela e falo: Rose. A mulher falou: escuta você, sua voz é familiar, assiste seu programa. E começou a falar. Mas se seu filho, você que tem filho, você que tem filha,
Se o seu filho chorar, sua filha chorar, você sabe que é ele. Até seu animal conhece sua voz. Ele conhece até o barulho dos seus passos. É incrível. Quando ele ouve sua voz, ele vem com tudo. Gato não, que gato é mais, né? E vem também. Mas tem uns que é mais preguiçoso, né? Mas o cachorrinho, ele voa. A voz. Quando você está sempre ouvindo a voz de Deus, é mais fácil. Você tem discernimento. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe quando é a voz do diabo, seja na boca de quem for. Pedro falou, Jesus disse, arreda Satanás. Discerniu que aquela voz era quem? O diabo. O diabo fala. Você vai passar por momentos, você já deve ter tido essa experiência na sua vida, que você vai precisar ouvir só a voz de Deus e mais ninguém. Tem situações que nós temos que parar para ouvir o quê? A voz de Deus. E Deus fala quando todo mundo se cala. Quando você ignora todas as outras vozes para ouvir Deus. Quando você fica ouvindo a voz de todo mundo, nesse barulho Deus não vai falar. Deus fala quando você dá ouvidos para Ele. E às vezes Deus fica falando a mesma coisa. Larga isso, para com isso. Isso não é certo, deixa disso, se afaste dessa amizade. Cuidado, porque o Espírito Santo quer guiar. É como o GPS, você falou, quero chegar na Barra. Então, ó, pega a esquerda, vai direto, 200 metros, dobra a direita. O Espírito Santo fala, essa pessoa não é para você. Você está vendo que essa pessoa não é para você. Daqui a pouco você encontra a pessoa certa, o Espírito Santo fala, essa é para você. Essa é para você. Essa é a pessoa certa, ele confirma. Agora tem muita gente na igreja que fica confusa. Ela não sabe se é Deus, não sabe se é o diabo, ela fica confusa. E ela fica comendo na mão dos outros. Eu não quero que você coma na minha mão, eu não quero que você coma na religião, eu não quero que você coma na igreja, na mão da igreja, eu quero que você ouça a voz de Deus, porque Ele é que te guia. E quando Ele falar com você, não tenha medo, pode ir, que vai dar certo.